Em todos os tempos e em todas as nações, foi agradável a Deus aquele que o teme e que procede justamente. Contudo, aprouve a Deus salvar e santificar os homens, não individualmente, excluída qualquer ligação entre eles, mas constituindo-os em povo que o conhecesse na verdade e o servisse santamente. Escolheu, por isso, a nação israelita para seu povo. Com ela estabeleceu uma aliança. A ela instruiu gradualmente, manifestando-se a si mesmo e ao desígnio da própria vontade na sua história, e santificando-a para si. Mas todas estas coisas aconteceram como preparação e figura da nova e perfeita aliança, que em Cristo havia de ser estabelecida, e da revelação mais completa que seria transmitida pelo próprio Verbo de Deus feito carne. Eis que virão dias, diz o Senhor, que o estabelecerei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança. Porei a minha lei nas suas entranhas e a escreverei em seus corações. E serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Todos me conhecerão, desde o mais pequeno ao maior, diz o Senhor. Esta nova aliança instituiu-a Cristo, o Novo Testamento no seu sangue, chamando seu povo de entre os judeus e os gentios para formar um todo, não segundo a carne, mas no espírito, e tornar-se o povo de Deus. Com efeito, os que creem em Cristo regenerados não pela força de germe corruptível, mas incorruptível por meio da palavra de Deus vivo, não pela virtude da carne, mas pela água e pelo Espírito Santo, são finalmente constituídos em raça escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo conquistado, que outrora não era povo, mas agora é povo de Deus. Este povo messiânico tem por cabeça Cristo, o qual foi entregue por causa das nossas faltas e ressuscitado por causa da nossa justificação. E tendo agora alcançado um nome superior a todo nome, reina glorioso nos céus. E condição deste povo a dignidade e a liberdade dos filhos de Deus, em cujos corações o Espírito Santo habita como um templo. A sua lei é um novo mandamento, o de amar assim como o próprio Cristo nos amou. Por último, tem por fim o reino de Deus, o qual, começado na terra pelo próprio Deus, se deve desenvolver até ser também por ele consumado no fim dos séculos, quando Cristo, nossa vida, aparecer e a própria criação for liberta do domínio da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Por isso é que esse povo messiânico, ainda que não abranja de fato a todos os homens, e não poucas vezes apareça como um pequeno rebanho, é, contudo, para todo o gênero humano o mais firme germe de unidade, de esperança e de salvação, estabelecido por Cristo como comunhão de vida, de caridade e de verdade. É também por ele assumido como instrumento de redenção universal e enviado a toda parte como luz no mundo e sal da terra. Mas assim como Israel segundo a carne, que peregrinava no deserto, é já chamado Igreja de Deus, assim o novo Israel, que ainda caminha no tempo presente e se dirige para a futura e perene cidade, se chama também Igreja de Cristo, pois que ele a adquiriu com seu próprio sangue, encheu-a com seu espírito e dotou-a dos meios convenientes para a unidade visível e social. Aos que se voltam com fé para Cristo, autor de salvação e princípio de unidade e paz, Deus chamou-os e constituiu-os em igreja, a fim de que ela seja para todos e para cada um, sacramento visível desta unidade salutar. Destinada a estender-se a todas as regiões, ela entra na história dos homens, ao mesmo tempo que transcende os tempos e as fronteiras dos povos. Caminhando por meio de tentações e tribulações, a Igreja é confortada pela força da graça de Deus, que lhe foi prometida pelo Senhor, para que não se afaste da perfeita fidelidade por causa da fraqueza da carne, mas permaneça digna esposa do seu Senhor, e sob a ação do Espírito Santo, não cesse de se renovar até, pela cruz, chegar à luz que não conhece o caso. Cristo, nosso Senhor, pontífice escolhido de entre os homens, fez do novo povo um reino sacerdotal para o seu Deus e Pai. Na verdade, os batizados pela regeneração e pela unção do Espírito Santo
São consagrados para serem casa espiritual, sacerdócio santo, para que, por meio de todas as obras próprias do cristão, ofereçam oblações espirituais e anunciem os louvores daquele que das trevas os chamou para a sua luz admirável. Por isso, todos os discípulos de Cristo, perseverando na oração e louvando a Deus, ofereçam-se a si mesmos como hóstias vivas, santas, agradáveis a Deus. Deem testemunho de Cristo em toda parte e àqueles que lhe a pedirem, deem razão da esperança da vida eterna que neles habita. O sacerdócio comum dos fiéis e o sacerdócio ministerial ou hierárquico, embora se diferenciem essencialmente e não apenas em grau, ordenam-se mutuamente um ao outro, pois um e outro participam, a seu modo, do único sacerdócio de Cristo. Com efeito, o sacerdote ministerial, pelo seu poder sagrado, forma e conduz o povo sacerdotal, realiza o sacrifício eucarístico, fazendo as vezes de Cristo e oferece-o a Deus em nome de todo o povo. Os fiéis, por sua parte, concorrem para a oblação da Eucaristia em virtude do seu sacerdócio real, que eles exercem na recepção dos sacramentos, na oração e ação de graças, no testemunho da santidade de vida, na abnegação e na caridade operosa. A índole sagrada e orgânica da comunidade sacerdotal efetiva-se pelos sacramentos e pelas virtudes. Os fiéis incorporados na Igreja pelo batismo são destinados pelo caráter batismal ao culto da religião cristã e, regenerados para filhos de Deus, devem confessar diante dos homens a fé que de Deus receberam por meio da Igreja. Pelo sacramento da confirmação são mais perfeitamente vinculados à Igreja, enriquecidos com a força especial do Espírito Santo, e deste modo ficam obrigados a difundir e defender a fé, por palavras e obras, como verdadeiras testemunhas de Cristo. Pela participação no sacrifício eucarístico de Cristo, fonte e centro de toda a vida cristã, oferecem a Deus a vítima divina e a si mesmos juntamente com ela. Assim, quer pela oblação, quer pela sagrada comunhão, não indiscriminadamente, mas cada um a seu modo, todos tomam parte na ação litúrgica. Além disso, alimentados pelo corpo de Cristo na Eucaristia, manifestam visivelmente a unidade do povo de Deus, que neste augustíssimo sacramento é perfeitamente significada e admiravelmente realizada. Aqueles que se aproximam do sacramento da penitência obtêm da misericórdia de Deus o perdão da ofensa a ele feita, e ao mesmo tempo reconciliam-se com a Igreja, que tinham ferido com seu pecado, a qual, pela caridade, exemplo e oração, trabalha pela sua conversão. Pela santa unção dos enfermos e pela oração dos presbíteros, toda a Igreja encomenda os doentes ao Senhor, padecente e glorificado, para que os salve. Mais ainda, exorta-os a que, associando-se livremente à paixão e morte de Cristo, concorram para o bem do povo de Deus. Por sua vez, aqueles de entre os fiéis que são assinalados com a sagrada ordem, ficam constituídos em nome de Cristo para apacentar a Igreja com a palavra e a graça de Deus. Finalmente, os cônjuges cristãos, em virtude do sacramento do matrimônio, com que significam e participam o mistério da unidade do amor fecundo entre Cristo e a Igreja, auxiliam-se mutuamente para a santidade, pela vida conjugal e pela procriação e educação dos filhos. E tem assim, no seu estado de vida e na sua ordem, um dom próprio do povo de Deus. Desta união origina-se a família, na qual nascem novos cidadãos da sociedade humana, os quais, para perpetuar o povo de Deus através dos tempos, se tornam filhos de Deus pela graça do Espírito Santo no batismo. Na família, como uma igreja doméstica, devem os pais, pela palavra e pelo exemplo, ser para os filhos os primeiros arautos da fé e favorecer a vocação própria de cada um, especialmente a vocação sagrada. Munidos de tantos e tão grandes meios de salvação, todos os fiéis, seja qual for a sua condição ou estado, são chamados pelo Senhor à perfeição do Pai, cada um por seu caminho. O povo santo de Deus participa também da função profética de Cristo, difundindo o seu testemunho vivo, sobretudo pela vida de fé e de caridade, oferecendo a Deus o sacrifício de louvor fruto dos lábios que confessam o seu nome.
A totalidade dos fiéis que receberam a unção do Santo não pode enganar-se na fé, e esta sua propriedade peculiar manifesta-se por meio do sentir sobrenatural da fé do povo todo, quando este, desde os bispos até o último dos leigos fiéis, manifesta consenso universal em matéria de fé e costumes. Com este sentido da fé que se desperta e sustenta pela ação do Espírito de verdade, o povo de Deus, sob a direção do Sagrado Magistério, que fielmente acata, já não recebe simples palavra de homens, mas a verdadeira palavra de Deus. Adere indelevelmente à fé, uma vez confiada aos santos, penetra mais profundamente com juízo acertado e aplica-a mais totalmente na vida. Além disto, este mesmo Espírito Santo não só santifica e conduz o povo de Deus por meio dos sacramentos e ministérios e o adorna com virtudes, mas, distribuindo a cada um de seus dons como lhe apraz, distribui também graças especiais entre os fiéis de todas as classes, as quais os tornam aptos e dispostos a tomar diversas obras e encargos, proveitosos para a renovação e cada vez mais ampla edificação da Igreja, segundo aquelas palavras. A cada qual se concede a manifestação do Espírito em ordem ao bem comum. Estes carismas, quer sejam os mais elevados, quer também os mais simples e comuns, devem ser recebidos com ação de graças e consolação, por serem muito acomodados e úteis às necessidades da Igreja. Não se devem, porém, pedir temerariamente os dons extraordinários, nem deles se deve esperar com presunção os frutos das obras apostólicas. E o juízo acerca da sua autenticidade e reto uso pertence àqueles que presidem na Igreja e aos quais compete de modo especial não extinguir o espírito, mas julgar tudo e conservar o que é bom. Ao novo povo de Deus, todos os homens são chamados. Por isso, este povo, permanecendo deve estender-se a todo o mundo e por todos os séculos, para se cumprir o desígnio da vontade de Deus que, no princípio, criou uma só natureza humana e resolveu juntar em unidade todos os seus filhos que estavam dispersos. Foi para isto que Deus enviou seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, para ser mestre, rei e sacerdote universal, cabeça de novo e universal povo dos filhos de Deus. Para isto, Deus enviou finalmente também o Espírito de seu Filho, Senhor e fonte de vida, o qual é para toda a Igreja e para cada um dos crentes princípio de agregação e de unidade na doutrina e na comunhão dos apóstolos, na fração do pão e na oração. E assim o povo de Deus encontra-se entre todos os povos da terra, já que de todos recebe os cidadãos que o são de um reino não terrestre, mas celeste. Pois todos os fiéis espalhados pelo orbe comunicam com os restantes por meio do Espírito Santo, de maneira que aquele que vive em Roma sabe que os indianos são membros seus. Mas, porque o reino de Cristo não é deste mundo, a Igreja, ou seja, o povo de Deus, ao implantar este reino, não subtrai coisa alguma ao bem temporal de nenhum povo, mas, pelo contrário, fomenta e assume as qualidades, as riquezas, os costumes e o modo de ser dos povos na medida em que são bons, e assumindo-os, purifica-os, fortalece-os e eleva-os. Pois lembra-se que lhe cumpre ajuntar-se com aquele rei a quem os povos foram dados em herança, e para a cidade à qual levam os dons e ofertas. Este caráter de universalidade que distingue o povo de Deus é dom do Senhor. Por ele, a Igreja Católica tende eficaz e constantemente a recapitulação total da humanidade, com todos os seus bens sob a cabeça de Cristo, na unidade do seu Espírito. Em virtude desta mesma catolicidade, cada uma das partes traz às outras e a toda a Igreja os seus dons particulares, de maneira que o todo e cada uma das partes aumentem pela comunicação mútua entre todos e pela aspiração comum à plenitude na unidade. Daí vem que o povo de Deus não só se forma de elementos oriundos de diversos povos, mas também se compõe ele mesmo de várias ordens. Existe, de fato, entre os membros diversidade, quer segundo as funções, enquanto alguns desempenham o sagrado ministério a favor de seus irmãos, quer segundo a condição e estado de vida, enquanto muitos, no estado religioso, buscando a santidade por um caminho mais estreito, estimulam os irmãos com seu exemplo.
É também por isso que na comunhão eclesial existem legitimamente igrejas particulares com tradições próprias, sem detrimento do primado da Cátedra de Pedro, que preside a Universal Assembleia da Caridade, protege as legítimas diversidades e vigia para que as particularidades ajudem a unidade e, de forma alguma, a prejudiquem. Daí, finalmente, os laços de íntima união entre as diversas partes da Igreja quanto às riquezas espirituais, obreiros apostólicos e ajudas materiais. Pois os membros do povo de Deus são chamados a repartir entre si os bens, valendo para cada igreja as palavras do apóstolo. Cada um põe ao serviço dos outros o dom que recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Todos os homens são chamados a esta unidade católica do povo de Deus, a qual anuncia e promove a paz universal. A ela pertencem de vários modos, ou a ela se ordenam, quer os católicos, quer os outros que acreditam em Cristo, quer, finalmente, todos os homens em geral, pela graça de Deus, chamados à salvação. O Sagrado Concílio volta-se primeiramente para os fiéis católicos. Fundado na Escritura e tradição, ensina que esta igreja peregrina sobre a terra é necessária para a salvação. Com efeito, só Cristo é mediador e caminho de salvação, e ele torna-se-nos presente no seu corpo, que é a igreja. Ao inculcar expressamente a necessidade da fé e do batismo, confirmou simultaneamente a necessidade da igreja para a qual os homens entram pela porta do batismo. Pelo que não se poderiam salvar aqueles que, não ignorando ter sido a Igreja Católica fundada por Deus por meio de Jesus Cristo, como necessária, contudo, ou não querem entrar nela, ou nela não querem perseverar. São plenamente incorporados à sociedade, que é a Igreja, aqueles que, tendo o Espírito de Cristo, aceitam toda a sua organização e os meios de salvação nela instituídos, e que, pelos laços da profissão de fé, dos sacramentos, do governo eclesiástico e da comunhão, se unem na sua estrutura visível com Cristo, que a governa por meio do sumo pontífice e dos bispos. Não se salva, porém, embora incorporado à igreja, quem não persevera na caridade, permanecendo na igreja pelo corpo, não está nela com o coração. Lembrem-se, porém, todos os filhos da igreja, que a sua sublime condição não é devida aos méritos pessoais, mas sim à graça especial de Cristo. Se a ela não corresponderem com os pensamentos, palavras e ações, bem longe de se salvarem, serão antes mais severamente julgados. Os catecúmenos que, movidos pelo Espírito Santo, pedem explicitamente para serem incorporados na igreja, já lhe estão unidos por este desejo, e a Mãe Igreja já os abraça com amor e solicitude. A Igreja vê-se ainda unida por muitos títulos, com os batizados que têm o nome de cristãos, embora não professem integralmente a fé ou não guardem a unidade de comunhão com o sucessor de Pedro. Muitos há, com efeito, que têm e prezam a Sagrada Escritura como norma de fé e de vida, manifestam sincero zelo religioso, creem de coração em Deus Pai onipotente e em Cristo, Filho de Deus Salvador. São marcados pelo batismo que os une a Cristo e reconhecem e recebem mesmo outros sacramentos nas suas próprias igrejas ou comunidades eclesiásticas. Muitos de entre eles têm mesmo um episcopado, celebram a Sagrada Eucaristia e cultivam a devoção para com a Virgem Mãe de Deus. Acrescente-se a isto a comunhão de orações e outros bens espirituais. Mais ainda, existe uma certa união verdadeira no Espírito Santo, o qual neles atua com os dons e graças do seu poder santificador, chegando a fortalecer alguns deles até o martírio. Deste modo, o Espírito suscita em todos os discípulos de Cristo o desejo e a prática efetiva em vista de todos, segundo o modo estabelecido por Cristo. Se unam pacificamente num só rebanho sob um só pastor. Para alcançar este fim, não deixa nossa Mãe, a Igreja, de orar, esperar e agir. E exorta os seus filhos a que se purifiquem e renovem, para que o sinal de Cristo brilhe mais claramente no seu rosto. Finalmente, aqueles que ainda não receberam o Evangelho estão, de uma forma ou outra, orientados para o povo de Deus. Em primeiro lugar, aquele povo que recebeu a aliança e as promessas e do qual nasceu Cristo segundo a carne. Povo que, segundo a eleição, é muito amado por causa dos patriarcas,
já que os dons e o chamamento de Deus são irrevogáveis. Mas o desígnio da salvação estende-se também àqueles que reconhecem o Criador, entre os quais vêm em primeiro lugar os muçulmanos, que professam seguir a fé de Abraão, e conosco adoram o Deus único e misericordioso, que há de julgar os homens no último dia. E o mesmo Senhor nem sequer está longe daqueles que buscam na sombra e em imagens, o Deus que ainda desconhece, já que é Ele quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais, e como Salvador, quer que todos os homens se salvem. Com efeito, aqueles que, ignorando sem culpa o Evangelho de Cristo e a sua Igreja, procuram contudo a Deus com coração sincero e se esforçam sob o influxo da graça por cumprir a sua vontade, manifestada pelo ditame da consciência, também eles podem alcançar a salvação eterna. Nem a divina providência nega os auxílios necessários à salvação àqueles que, sem culpa, não chegaram ainda ao conhecimento explícito de Deus e se esforçam, não sem o auxílio da graça, por levar uma vida reta. Tudo que de bom e verdadeiro neles há é considerado pela Igreja como preparação para receberem o Evangelho, dado por aquele que ilumina todos os homens, para que possuam finalmente a vida. Mas muitas vezes os homens enganados pelos demônios desorientam-se em seus pensamentos e trocam a verdade de Deus pela mentira, servindo a criatura de preferência ao Criador. Ou então, vivendo e morrendo sem Deus neste mundo, se expõe à desesperação final. Por isso, para promover a glória de Deus e a salvação de todos estes, a Igreja lembrada do mandato do Senhor, pregai o Evangelho a toda criatura, procura zelosamente impulsionar as missões. Assim como o Filho foi enviado pelo Pai, assim também ele enviou os apóstolos, dizendo: Ide, pois, ensinai todas as gentes, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo aquilo que vos mandei. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A Igreja recebeu dos apóstolos este mandato solene de Cristo, de anunciar a verdade da salvação e de a levar até os confins da terra. Faz, portanto, suas as palavras do apóstolo: Ai de mim se não prego o Evangelho. E por isso continua a mandar incessantemente os seus arautos, até que as novas igrejas se formem plenamente e prossigam, por sua vez, a obra da evangelização. Pois é impelida pelo Espírito Santo a cooperar para que o desígnio de Deus, que fez de Cristo o princípio de salvação para o mundo, se realize totalmente. Pregando o Evangelho, a Igreja atrai os ouvintes a crer e confessar a fé, dispõe para o batismo, liberta da escravidão do erro e incorpora-os a Cristo, a fim de que nele cresçam pela caridade até a plenitude. E a sua ação faz com que tudo quanto de bom encontra no coração e no espírito dos homens, ou nos ritos e cultura próprios de cada povo, não só não pereça, mas antes seja sanado, elevado e aperfeiçoado para a glória de Deus, confusão do demônio e felicidade do homem. A todo discípulo de Cristo incumbe o encargo de difundir a fé segundo a própria medida. Mas se todos podem batizar os que acreditam, contudo, é próprio do sacerdote aperfeiçoar, com o sacrifício eucarístico, a edificação do corpo, cumprindo assim a palavra de Deus, anunciada pelo profeta. Do Oriente até o Ocidente, grande é o meu nome entre as gentes, e em todos os lugares é sacrificada e oferecida ao meu nome uma oblação pura. É assim que a Igreja simultaneamente ora e trabalha para que toda a humanidade se transforme em povo de Deus, corpo do Senhor e templo do Espírito Santo, e em Cristo, cabeça de todos, se dê ao Pai Criador de todas as coisas toda a honra e toda a glória.